Pronto, está gravando. Então, boa noite. Hoje eu vou apresentar a atividade 4 da disciplina de zoonose sobre origem e evolução da Covid, no caso a Covid pandemia, né? Covid-19, SARS-CoV-2. Vou apresentar para a Kátia, aluna também da disciplina. E vamos lá. Eu vou fechar aqui, porque senão vai atrapalhar a apresentação. Peraí. Passou o slide para você? Aqui. Pronto. Então, para começar a falar sobre esse tema, né? Vou introduzir um pouco, apesar de todo mundo já saber o que aconteceu, mas a gente teve um surto no final do ano retrasado, de 2019, da doença coronavírus, né, do coronavírus, causando a Covid-19, que começou lá no mercado atacadista da China, que eles chamam de mercado atacadista de frutos do mar, onde alguns animais silvestres e animais marinhos, né, eram vendidos e comercializados. Esse estilo de mercado, na China, atacadista, eles são, em geral, bem parecidos, né? Eles são conhecidos como wet markets, mercados molhados, né? Na tradução literal. E eles têm esse aspecto aqui das fotos. São mercados, geralmente... Qual que é a palavra que eu acabei de esquecer? Como se fossem mercados legais, né? Sem fiscalização, sem regulamentação nenhuma, em que ficam expostos animais mortos e animais vivos. Essa foto aqui de baixo eu achei ela bem interessante, porque ela mostra aqui um animal engaiolado, então, ao que tudo indica, é um cachorro vivo, né? Tem 2 cachorros. Tem um homem aqui. Aqui nessa mesa a gente tem carne exposta, não sabe do que. E aqui atrás eu reparei que tem tipo como se fosse um cachorro morto, né? Parece um cachorro morto. Então, ele exemplifica muito bem o que acontece nesses mercados. A gente tem diversos tipos de animais vivos, mortos, engaiolados, enfim, lá para venda, né, para comercialização. Eles vendem tanto o produto quanto a matéria-prima, que seria o animal. Então, eles vendem, por exemplo, às vezes uma sopa, uma comida já pronta. Isso não tem fiscalização nenhuma, regulamentação nenhuma. É tudo totalmente clandestino, essa era a palavra que eu queria usar. E, enfim, a partir desse mercado surgiu o coronavírus, por um processo que eu vou explicar nessa frente, e causou uma pandemia, né? Então, a expansão dessa doença foi de forma mundial, e que atualmente a gente tem aqui o Brasil registrando, essa notícia eu peguei, ela faz 1 hora, né, do dia 17 de março, em que o Brasil está registrando o recorde, né, da média móvel, que está acima de 2 mil mortes diárias pelo Covid. Então, a gente está ultrapassando a marca de 285 mil mortos, isso só no Brasil. Então, tem outros países que também já bateram seus recordes, né? Agora a gente tem a vacina, mas, enfim, vou explicar, então, o que aconteceu. De forma geral, a gente vai ter a origem, né, desse vírus, que seria o coronavírus. Quando a gente fala de Covid, a gente fala da doença, né? Covid-19 é a doença, SARS-CoV-2 é o agente causador, no caso o vírus. Ele é da ordem de endoviriales, subordem Coronaviridae, família Coronaviridae e subgênero Beta-coronavírus. E dessa família, a gente tem também outras 2 cepas que causaram também doenças, uma em 2002, né, o surto dela, e a outra em 2012, que foi a SARS-CoV, que é a síndrome aguda severa respiratória, e a MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, em que a letalidade dessas 2 foi muito baixa quando comparada com a SARS-CoV-2, né? Da SARS-CoV-1 foi a letalidade aproximadamente de 10%, e da MERS de aproximadamente 36%. E quando a gente olha essa tabela, a gente vê que diversos
vertentes, diversas espécies de coronavírus que já causaram doenças que existem, né, já existiram. Tanto é que quando a gente pega uma carteirinha de vacinação de um cachorro nosso que a gente tem em casa, a gente vê que lá eles são vacinados para coronavírus, mas é porque não é a mesma espécie, são espécies diferentes que acometem espécies de animais diferentes, né, hospedeiros diferentes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a MERS, né, que ela é de uma outra classificação, e aqui a gente vai ter a relação da SARS-CoV-2 e aqui em cima a SARS-CoV-1. Então, eles têm a mesma origem genética, mas eles são espécies diferentes. E falando da estrutura especificamente da SARS-CoV-2, né, a gente tem aqui uma fotinha ilustrativa em que ele mostra tanto a parte genética, então, no caso, é um vírus de RNA, sua fita é única, né, existem fitas duplas, e seu senso ele é positivo, né, a gente fala que é um RNA positivo fita única. Ele vai ter essa parte aqui vermelha, que é como se fosse um envelope, né? A gente chama, o nome dele é envelope, que alguns vírus não possuem, e nesse envelope estão aderidos algumas proteínas. Uma parte bem importante, bem interessante para a gente entender como que vai funcionar a patogenicidade desse vírus, porque essas proteínas que elas vão se ligar à célula do hospedeiro. Então, a gente tem a proteína principal, que seria o S, que em inglês é spike, né? Que ele vai se subdividir entre S1 e S2, são tipo, subunidades, e que vai determinar principalmente o tropismo e a patogenicidade da doença. E aí a gente vai ter a proteína M e proteína E, que vai mostrar em outras fotos, que são proteínas de ligação, proteínas de membrana, que também vão atuar nessa virulência do vírus. Então, falando de fatores virais, né, especificamente do vírus com relação à doença, né, COVID, a gente vai ter aqui essas membranas, essas proteínas que eu falei, a proteína S, que ela vai se dividir em proteína S1 e S2, proteína M, que é uma proteína de membrana, e N e E proteínas, que são proteínas acessórias que vão auxiliar, né, na resposta imunológica do hospedeiro, enfim. E aí a gente tem a relação de alguns animais que podem ter sido hospedeiros e, no caso, podem ter transmitido indiretamente a doença para a gente. Cadê? Aqui a gente mostra um pouco dos fatores dos hospedeiros, né? Então, a imagem, dá para ver que é a mesma, não sei se dá para ver, mas ela é uma continuação, e eu separei aqui os fatores do hospedeiro. Então, a gente mostrando, a gente vai ter aquela proteína lá que eu falei de membrana, né? De membrana não, desculpa, de superfície, que é a proteína S, e a gente tem a proteína que a gente vai receber, né? O receptor da proteína S, que seria o AC2, que é uma enzima convertora de angiotensina. E por que é importante, né, eu falar disso? Além de diversos outros fatores, eu não achei relevante falar agora, né, mas porque quando a gente vê um ciclo de vida do vírus, a gente precisa entender como funciona a relação entre o vírus, entre o micro-organismo e a célula do hospedeiro, né? Para ele se ligar, então, aqui dá para ver, né? A gente tem a simulação, a ilustração de como se fosse o vírus adentrando uma célula. Para o vírus se ligar, ele vai aderir essa proteína dele, esse spike, a um receptor da célula do hospedeiro. Então, essa intermediação ela é feita pelo spike, pela proteína S e pelo AC2. Se não acontecer essa ligação entre eles, a gente vai ver o vírus não se aderindo, enfim, não causando uma infecção, né? Ele provavelmente entraria no hospedeiro, mas ele não causaria doença. Então, quando a gente mostra aqui, sabendo que o vírus, ele é um parasita, né, intracelular obrigatório, ele precisa do hospedeiro para ele sobreviver, é extremamente fundamental que ele consiga adentrar, é como se fosse uma porta de entrada para ele, o local onde ele consegue se ligar e permite a entrada dele para dentro da célula.
E aí, quando ele entra na célula, ele começa a usar toda essa maquinaria celular, maquinaria celular, vou exemplificar no caso nossa, para produzir coisas para ele. Então, a nossa célula, ela para de fazer o que ela estava fazendo para a gente e ela começa a fazer o que ela estava fazendo, o que ela precisa fazer para o vírus. Por quê? Porque ele é um parasita, porque ele vai usar, e ele usa especificamente a nossa maquinaria celular, a nossa célula, tudo aquele esquema de produção de proteínas, enfim, para uso próprio dele, para replicação dele, para que ele possa se replicar e sair da célula, enfim, se reproduzir, né? Então, aqui a gente vai ver esse esquema aqui de entrada, né? Ele entra dele pelo esquema que eu falei das proteínas, e aqui dentro sofrem vários processos, né? De transcrição, etc. Por ele ser um vírus RNA, que vai permitir com que ele se reproduza e com que ele saia da célula, enfim, contamine outras células e leve isso para frente. Só que o que isso tem a ver, até vou voltar aqui no outro slide, com os morcegos e, enfim, outros animais que ainda não foram confirmados no caso do SARS-CoV-2. Durante esse processo aqui, que ele entra na célula e ele se reproduz, e enfim, sofrem processos de recombinação e mutação. Então, vamos começar. A gente sabe, né, a gente escuta sobre a questão do morcego em relação ao coronavírus e que ele pode ter, né, ele pode ter trazido esse vírus para a gente. Só que no caso, o morcego, ele estava lá, ele provavelmente se infectou com uma espécie de coronavírus que não é a mesma espécie que contamina a gente, e dentro desse processo, conforme o vírus ele utiliza a maquinaria celular, no caso do morcego, para se reproduzir, por ele ser um vírus de RNA, a gente sabe que os vírus de RNA eles têm um processo, um defeito, que seria a RNA transcriptase, ela não realiza aquele processo RNA polimerase, ela não tem aquela parte de verificação de erros, né, que ocorre quando a gente fala de um vírus DNA, né, de uma replicação de vírus DNA. Então, não acontece a parte de verificação de erro durante a replicação. E essa falta, né, e além disso, a RNA polimerase, ela é uma enzima que comete muitos erros, juntando, então, ela cometer muitos erros com não ter uma etapa de verificação de erros, a gente vê o quê? Um excesso de mutações, de falhas que acontecem na replicação, e isso vai gerar, enfim, uma variedade genética muito grande dentro da população de vírus, né? Então, quando a gente fala do morcego, a gente sabe o quê? Que o morcego ele era um hospedeiro de um coronavírus e que durante esse processo que o vírus estava lá, ele vai sofrendo recombinação, vai sofrendo mutação, enfim, processos que fez com que surgisse uma cepa diferente, uma outra espécie, que foi capaz de contaminar um outro animal, um outro vertebrado. No caso, eu coloquei essa imagem do esquilo porque não tinha um animal, enfim, um outro bicho que eu queria exemplificar, mas para exemplificar, algumas pessoas sugerem, né, a hipótese sobre o pangolim como sendo o hospedeiro, né, no caso da Covid, mas, enfim, de forma geral, o que aconteceu? Esse vírus que estava no morcego, ele sofreu essa mutação, sofreu essa recombinação e surgiu uma nova cepa que conseguiu infectar outra espécie de animal, que sugerem que seja o pangolim, e que novamente vai sofrendo processo de mutação, vai sofrendo processo de recombinação, até que isso chegou na gente. Então, a gente vai ter o mesmo micro-organismo, no caso o vírus, contaminando, né, espécies diferentes, tendo hospedeiros diferentes. Esse processo todo ele é chamado de spillover. Então, a gente sabe que isso é um fator que influenciou na zoonose do vírus, né? Então, ele provavelmente não era um vírus zoonótico e ele se tornou, assim como aconteceu com a SARS-CoV-1 e com a MERS. E aí a gente fala, por exemplo, de uma nova variante. Então,
o que acontece? Esse processo que eu falei de spillover, de recombinação, de mutação, ele acontece não só nesses animais, né, nessas espécies de morcego, enfim, ele também acontece na gente. Quando a gente começa a se infectar com vírus, enfim, surgem diversos casos de infecções, esse vírus começa a se replicar, e se reproduzir, se replicar, enfim, e nessa replicação toda, nessa reprodução toda, e aumento de cepas, enfim, surgem mutações, surgem recombinações que podem originar outras variantes, né, do mesmo vírus. Então, foi o que aconteceu recentemente. A gente viu que a gente tinha uma linhagem, né? Então, teve a linhagem B117, que ela foi do Reino Unido, teve a linhagem B1351, que teve na África do Sul, e a linhagem B1128, que teve aqui no Brasil. E essas linhagens, elas, por exemplo, até mesmo no Brasil surgiu a partir dessa linhagem que já tinha a linhagem P1 e a linhagem P2, e novas variantes. Essas variantes, elas vieram desse processo de recombinação, de mutação que aconteceu com o coronavírus. E o problema disso é que, por exemplo, a gente tem esses escape mutations, né, um termo usado para definir mudanças no genoma viral que atrapalham a eficiência de anticorpos ou anticorpos virais, ou compostos antivirais, né? Então, o que isso vai ter de consequência? É que talvez, por exemplo, essas novas variantes, elas tenham uma virulência maior, ou talvez menor, ou uma patogenicidade maior, ou talvez menor, e também tem o fator de que as vacinas que estão sendo fabricadas agora, elas podem não ser eficazes. Por quê? Porque durante esse processo de recombinação e de mutação, por exemplo, eu coloquei até uma imagem aqui, das mutações que ocorreram, que ocorrem principalmente com a SARS-CoV-2, é nessa proteína aqui, que é essa proteína de ligação, né? Como se fosse, eles chamam de RBD em inglês, né? Que é Receptor Binding Domain, como se fosse um sítio de ligação ao receptor. Que essa própria proteína, ela sofre uma mutação e que quando ela é mutada, ela, por exemplo, pode não se ligar ao receptor ou pode se ligar a outros receptores. E as vacinas, né, os compostos antivirais que antes, por exemplo, eram eficientes nessa proteína, agora eles podem não ser mais. Por quê? Porque ele se mudou, ele se modificou. Ele era assim e ele ficou assim, sabe? Ele vai sofrendo essa mutação. Então, é muito importante que a gente tenha uma noção de que as medidas de prevenção, a própria quarentena, né? A gente evitar esse contato, evitar aglomeração, tudo isso faz com que a gente diminua a circulação do vírus, consequentemente diminua esse processo de replicação que acontece dentro da gente, né? Quando a gente está contaminado. E, enfim, consequentemente diminua essas novas variantes, né? Porque é um processo que ele ocorre relativamente rápido, né? Quando a gente compara uma vida útil de um vírus e a nossa vida, não é? Não necessariamente precisa levar anos, como aconteceu agora, e que ele é prejudicial para a saúde humana e saúde animal. Então, quando a gente fala disso, a gente fala também da possibilidade de uma nova cepa infectar outras espécies, por exemplo, vou só citar, mas cachorro, gato, enfim, macaco, papagaio, tudo que a gente tem em contato, né? E a gente tem que ter noção desse contato que a gente tem de pessoas contaminadas com outras espécies também. Basicamente, é isso que eu tinha para falar. Eu acredito que tem muito mais coisas para se falar sobre esse assunto. Estou até dando uma olhada para ver se não esqueci de nada. Mas, enfim, de forma geral, a origem, a evolução do vírus, ela também está muito associada com o controle da doença, com o controle dessa... Como falar? Com o controle da infecção do vírus nas pessoas, né? Isso citando a Covid-19. Basicamente é isso. Queria saber se a Kátia tem alguma pergunta. Não, amiga. Amiga, não tem nenhuma pergunta. Bom.
Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa que seja relevante, mas espero que seja isso. Não. Tudo certo? Tudo. Muito bom. Então, eu vou terminar aqui a gravação. Muito obrigada. Beijos. Nada.